Ah, vamos lá iniciar nossas aulas de C. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que tanto faz vocês usar o Linux ou o Windows. Aqui está o Windows, aqui está o Linux. Fechar aqui. Pronto, deixar desse jeito aqui, os dois fechados. Vou fechar o Guinness, abrir ele. Ó, ele aparece desse jeito no início. No Linux, fazer a mesma coisa. Veja que é bem simples utilizar esse programa com GCC. Bom, mas não é isso que eu quero falar agora. Vamos conversar sobre variáveis. É o seguinte: uma variável é o que varia, é o que vai mudando. No computador, ele pode ser qualquer coisa que mude. Existe lá na frente um conceito de objeto, assim por diante. Mas vamos pelo conceito matemático. O x ou y são variáveis. Por quê? Porque ele vai mudar. Tipo assim, se eu estou dizendo que x é igual a 3, então o valor dele nesse exato momento. Mas ele pode mudar, ele pode ser um 6, pode ser um 8. A gente nunca sabe quanto é que vai ser x. É por isso que chama variável. A gente tem que fazer as contas, alguma coisa tem que acontecer. Por exemplo, eu vou dizer que uma função de f de x, vou chamar junto, é igual a x mais 2. Quando você fala f de 1, eu estou dizendo que no lugar de x eu vou botar 1, vai ser 1 mais 2. Ou seja, vai ser 3. Então, para que minha função deu 3, eu tive que dizer que x foi 1. Mas nada me impede de dizer que x também ele pode ser 0. Dizer 0 mais 2 igual a 2. Ou ele pode ser, ou sim, 4. 4 mais 2 igual a 6. É o que acontece com variáveis. Ele pode sair mudando. Por exemplo, eu chego para o meu cliente e digo para meu programa: a conta foi R$10. Adicione 20%. Ou seja, ele vai pegar os R$10 e adicionar 20%. 12. Aí se eu falar R$100, adicione 20. 120. Aí eu botasse outro número, 1000, qualquer um, 500, e aí por diante. Isso é o que acontece. Variável ele vai mudando. Constante já é diferente. Constante, eu não tenho um símbolo aqui, mas vamos falar de π. π é 3,14. Constante é um valor que ele nunca vai mudar. Dá para entender? Esse sempre vai ser esse. Quando eu falo π, é 3,14. Se eu falar que a fórmula vai tirar a área da circunferência é πr, ou talvez aqui ao quadrado, fazer isso aqui para dizer que é ao quadrado, πr ao quadrado. Então esse π sempre será 3,14. Isso é uma constante. Constante, ela nunca muda o valor. Já x pode ser qualquer número, mas π não. A mesma coisa com a programação. As variáveis, elas variam seus valores e ela deve ter um determinado tipo, uma variável. Por exemplo, se uma variável é de caractere ou é de nome, é um nome, então pode ser João, pode ser Maria, pode ser José, entende? Eu posso criar uma constante de nome. Por exemplo, o nome da minha loja vai ser Loja Legal. O nome da minha loja nunca vai mudar. O nome do meu programa, então, vou criar o nome do meu programa: Programa Legal, o programa, o Rafa Program, o Rafa Software. Então o nome do meu programa não muda. Constante é o que não muda.
de variável vai mudando. Então quando a gente criar um programa, a gente sempre vai ficar olhando as variáveis e as constantes dele. Agora vamos lá para uma base. Quando a gente está programando, começa a programar, a gente tem que declarar as variáveis. Uma variável, na realidade, no computador, está dentro da memória RAM. Ou seja, eu não dou para digitar uma variável, porque uma variável ele é físico. É um espaço físico que vai servir para armazenar os dados. Como é espaço físico, então a gente cria um identificador. Por exemplo, eu vou criar int, que é o inteiro, vou usar um valor inteiro, int número. Ok, quando eu digitei int e número, eu estou dizendo que aquele número é um identificador de uma variável do tipo inteiro. Ele identifica que é no caso. Então a ideia é o seguinte: a gente tem um tipo, espaço e o nome da variável. Não vou botar acento, porque acento na programação não se usa quando a gente está programando. Então vai ser desse jeito. A gente tem o tipo int, que é inteiro. O tipo real é float. O tipo de letra é char. É bem básico. Vamos lá, o que é o número inteiro? O número inteiro ele pode ser menos 1, menos 2, menos 3. Ele pode ser 9, pode ser 10. O float também, mas tem uma diferença entre os dois. O número inteiro, ele é 1, mas ele não pode ser 1,3. Quando a gente usa vírgula, a gente já diz que ele é um tipo flutuante, ele é real. Então 1,3 ele fica aqui. Usou vírgula, então ele seja ponto flutuante. Por exemplo, uma idade de uma pessoa é inteiro. Porque na idade a gente não precisa de botar vírgula. Você não tem 1 ano, 3 não. Você tem 1 ano, por exemplo, João tem 22 anos. João, ou seja, João tem 22 anos. Não quer dizer que João tem 22,5 anos, não. Tem 22 anos, então é inteiro. Agora quando eu digo a média de João, que é a nota lá do colégio dele, foi 7,5, eu não posso dizer que é inteiro, porque inteiro só vai até número 7. Inteiro não existe vírgula. Então 7,5 é o número flutuante. E um caractere é qualquer letra. Por exemplo, A, B, C. Vamos ver isso mais detalhadamente lá na frente. Então a gente entendeu o que é variável. Variar para se declarar no C vai ter o tipo e o nome. Agora vamos lá entender. Quando a gente for digitar a variável lá na frente, não é legal botar número, nome. A gente não pode botar um número, tem que ser uma letra aqui no início. Meio que bota depois os números. E o outro caractere que a gente pode usar é só esse tracinho aqui, que é um underline. Ok? Outra maneira de criar não vai ser válida. Ou você usa letras, sem poder iniciar com números. Você inicia com a letra, qualquer letra tem que iniciar com a letra. Depois, ok, você pode iniciar com underline também, mas não acho legal. Inicie sempre com a letra. Você não pode iniciar com número, aqui é errado. Mas você inicia com a letra, depois faz da maneira que quiser. Você pode digitar? Não pode, mas depois da letra ou depois do underline. Ok? Vamos fazer os testes depois. O que a gente tem que entender é que uma variável vai ter um tipo. Uma variável tem um tipo dela e um nome, que é o identificador. Existem também as palavras-chave. Eu vou usar com a palavra-chave em C. Vamos entender. Vamos aqui, ó, documento. Definir tipo de arquivo.
Aí linguagem de programação arquivo.c. Agora sim, vamos para aparecer. Por exemplo, quando eu digito include, veja que ficou colorido. Não ficou um nome normal não, ficou colorido. Toda vez que fica um nome colorido, é porque é uma palavra-chave. Um GUID. Um GUID ajuda a gente a digitar as palavras-chave. Quando você digita uma palavra-chave, ele vai aparecer colorido. Ele vai ajudar, por exemplo, um for. Veja, ficou colorido, é uma palavra-chave. Então a gente não pode usar uma variável tipo assim, int é uma palavra-chave para a gente declarar variável. Você pode dizer int, aí está errado. Você dizer int e outro nome diferente. Porque quando é palavra-chave, você tem que usar exatamente para aquela função da palavra-chave. Então, três coisas. O que você deve entender agora é o que é variável e constante. Diferenciar esses dois termos. Ok? Valeu.